A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, amigos e para todos os ouvintes. Nós hoje vamos estudar sobre a vida de Jó. Lição de número 4. O drama de Jó. Aquele homem que sofreu muito, foi machucado, sofreu perdas materiais e perdas familiares, mas permaneceu na presença do Senhor firme como referência para nós, para a igreja do Senhor. Texto áureo. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, depois que recebeu notícia da morte de seus filhos, 7 homens e 3 mulheres que estavam reunidos na casa do irmão primogênito, festejando, e depois que recebeu a notícia do prejuízo, do roubo, da destruição de todo o seu patrimônio, Jó falou assim: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó adorou ao nosso Deus. Verdade prática: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer firme, fiel ao Senhor, mesmo que as tribulações venham, as dificuldades, mas nós precisamos estar com foco em Deus, porque Ele é o Senhor de toda a existência, é o Deus real. Leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22 e capítulo 2, versículo 6 a 8. Vamos fazer uma breve leitura e uma breve reflexão. Versículo 13: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 14: Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18: E estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Veja, meus irmãos, que desastre esse nos bens de Jó, nos seus animais. Perdeu absolutamente tudo, perdeu seus filhos e suas filhas, e de repente ele recebeu essa notícia, uma após outra, sem intervalo. E Jó, ele ficou angustiado, ficou muito impactado com esse acontecimento. Mas Jó tinha muita intimidade com Deus. Ele estava sempre oferecendo sacrifícios ao Senhor por seus filhos e filhas. Era um homem que tinha intimidade com o Senhor e sabia da existência de Deus, sabia que Deus é um Deus real
e sabia que Deus cuidava de todas as coisas, sabia que Deus é o Senhor que abençoa e também o Senhor que castiga. E Jó soube receber de Deus os benefícios, mas também soube receber de Deus o castigo. Ele lamentou o que aconteceu, ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e adorou a Deus imediatamente. Ele falou com o Senhor, só restou para ele o principal da vida dele, que era Deus. Se ele tivesse perdido Deus e ganhado os bens, nada teria feito, mas ele perdeu os bens de seus filhos. Muito doído, a pessoa perdeu um filho, 2 filhos. Imagine perder 7 filhos e 3 filhas, é uma pancada muito grande no coração e na alma de um homem que era temente ao Senhor e muito zeloso. Pois bem, Jó, ele sentiu-se muito machucado, aquilo doeu muito na vida de Jó, trouxe a ele muita tristeza, trouxe um isolamento, ele ficou deprimido, porque é impossível que o homem não fique deprimido numa situação dessa, mas ele ganhou força em Deus, buscou a perseverança, baseado na consolidação da sua fé e determinação. Jó venceu a grande batalha, que foi o desafio, que foi a afronta do inimigo, destruindo todos os seus bens e também abatendo a sua família. Introdução. A provação de Jó tornou a sua vida um verdadeiro drama. Jó ficou em um estado de desolação. Um homem reconhecido como rico, próspero, na região do Oriente, na sua terra chamada Uz, ele perdeu todos os seus bens, conforme já falei, ele perdeu a sua família, conforme já falei. Ele ficou num estado de desolação que era impossível o homem permanecer ou ficar diferente. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em uma calamidade profunda. Mas aquele homem permaneceu fiel ao Senhor. Ali estava Jó e Deus. E o que aconteceu com Jó? De uma forma semelhante vai acontecer com cada um de nós. Não é uma provação igual a provação de Jó, porque isso é um estado muito grave. E Deus, como Ele é bom, Deus nos livra do mal e nos faz prosperar espiritualmente e também materialmente na presença dEle, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, como Jó ficou naquela situação, quando perdeu seus bens de família, e Jó ficou somente ele e Deus, confiando no Senhor, porque Jó tinha intimidade com Deus. Assim é a igreja do Senhor. Uma hora, a igreja vai perder seus bens, ou seja, vai deixar os seus bens para trás, vai deixar a sua família para trás. Quando chegar aquela hora que o crente vai subir, vai ser transportado para a glória de Deus, aí permanece o crente e Deus. Ele fica despojado de tudo aquilo que fez. Se tiver riqueza, a riqueza fica. Se tiver família, a família fica. Mas aí é ele e Deus. E Jó permaneceu, ele e Deus, confiando no Senhor. E assim sou eu e você, mais na frente. Vai chegar um momento que vai ficar só eu e Deus, só você e Deus, a sua fé ligada no Senhor, as suas convicções em Deus, porque o Senhor há de lhe transportar para aquilo que é melhor, que é para um ambiente celestial, junto com ele e seus anjos, e aí não haverá mais sofrimento nem dor. Não quero dizer que nós vamos passar pelo estado de Jó, misericórdia, não é? Mas você fazendo uma comparação, como Jó ficou naquela situação de dor, de profunda tristeza, de angústia, ficou ele e Deus. Assim nós também vamos. É possível que tenhamos também angústia, alguns medos nessa hora, mas nós precisamos perseverar, como Jó perseverou,
para que possamos subir e estar com Jesus para sempre, e o Senhor cuidará de nós, e a Bíblia diz que Ele é a nossa lâmpada que nos alumia. Então nós precisamos ter esse encorajamento para enfrentarmos essa situação, a situação do desligamento desta terra, para estarmos com o nosso Deus. Deus trabalha no meio da igreja, encorajando sempre a sua igreja, e muitas vezes vem alguma provação, e nós ficamos no estado de angústia, preocupado, e muita gente procura o pastor e clama misericórdia, pede para a igreja orar, e fica ali chorumingando, e chorando, e gemendo, mas esquece de trocar o fardo. Jesus disse: olha, o meu fardo é leve e suave, não é? Então receba o fardo de Jesus, ou seja, confie nele, receba o fardo do Senhor, confie nele, traga o seu Jesus para dentro de você, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e trocando este fardo você terá leveza. Eu acredito que Jó fez isso, ele trocou o fardo, a dor pesada, difícil, angústia, e confiou totalmente em Deus, e ali ele venceu aquela batalha. O que Deus fez? Dobrou os bens de Jó, devolveu-lhe os seus 10 filhos, e assim é o Senhor. Se nós confiarmos, o Senhor vai nos abençoar multiplicadamente na vida eterna. Tópico 1: tragédia de natureza econômica. Nós já falamos bastante sobre as perdas de Jó. Ele era um homem rico, abastado, um homem feliz, um homem próspero, respeitado naquela região. O comércio e a atividade de campo era a principal atividade econômica de Jó. Ele possuía, conforme eu já falei, 7.000 ovelhas. As ovelhas produziam lã para a produção têxtil e também produzia o leite e a carne. Quer dizer, circulava muito dinheiro no ambiente econômico de Jó, e ele era um homem próspero. Os camelos e as jumentas serviam para o transporte. Naquela época não tinha caminhão, não tinha carreta. 3.000 camelos, 3.000 camelos, dava para ele dominar o transporte de cargas naquela época, de uma nação para outra. E aí o Jó, ele era muito próspero e tinha muitos recursos econômicos, e era um homem de destaque. E da altura que ele estava, de repente, ele se isola no estado de calamidade, sem nada, sem família, somente com a mulher. E Jó cai numa situação de grande tristeza, e ali ele se isola e procura as cinzas para se colocar naquele ambiente, que o ambiente de cinzas naquela época era um lugar de humilhação para um homem, e ele colocou-se, ele humilhou-se, perdeu tudo, ele preferiu humilhar-se, mas permanecer firme diante do Senhor. O sucesso na esfera do campo era, sem dúvida, a grande atividade de Jó. Ele possuía 500 juntas de bois para o seu serviço, para atender a demanda dos seus negócios. E os bois, eles serviam certamente para arado, puxar o arado, fazer transporte interno com carro de boi. Então, essa quantidade de bois já declarava a grandiosidade do seu negócio e a manutenção das suas terras e a manutenção das famílias que conviviam com ele, e servia para esse transporte interno. Portanto, não se fala que ele vendia bois, mas é possível que depois ele ia bater alguns bois, fazer renovação dessa quantidade de animais, para poder estar sempre com o trabalho seu em dia e atualizado, e com a mesma disposição de força, usando essa quantidade de animais. Portanto, era um homem rico, um homem nobre, um homem feliz, de uma família linda, que vivia festejando a vida, e assim eles viviam diante do Senhor. Diz que as ovelhas
juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um homem verdadeiro, empreendedor, no sentido moderno do termo. Essas ovelhas produziam leite. Hoje em dia você vê que tem pessoas que criam ovelhas e ovelhas que produzem leite até 3 litros por dia. Certamente é um leite especial que é direcionado para as indústrias, para a produção de queijo e outros derivados do leite. Mas Jó naquela época já investia tanto na produção de lã das ovelhas, como também na produção de leite e também a carne das ovelhas, que é uma carne especial. Eu nunca comi carne de ovelha, eu já comi carne de bode, de ovelha ainda não. O ataque do diabo na esfera comercial. O adversário, ele procurou atingir os negócios de Jó. Toda essa movimentação que ele fazia utilizando os seus animais e também a produção agrícola, o diabo abateu. Jó ficou sem condição de reagir, porque ficou um homem doente. O seu negócio foi abaixo, a bancarrota, e Jó ficou sem iniciativa, sem saber o que fazer. Nós sabemos que famílias passam por dificuldade e perdem a esperança. Depois vem alguns desejos, infortúnios, que é o desejo de desaparecer do mapa, ou seja, de morrer. Prefere morrer do que sofrer. Mas o sofrimento, ele tem uma importância na vida da pessoa, que é trazer fortalecimento para vencer os obstáculos mais adiante. E nós precisamos não desistir. Nós só podemos partir no dia que Deus chamar. Nós não podemos antecipar a nossa morte por problema nenhum. Melhor é confiar no Senhor. E uma coisa é certa, que Deus é o Senhor que socorre a todo aquele que adora a Ele. A adoração a Deus não fica uma adoração em vão, porque na adoração é uma comunicação com aquele que criou todas as coisas e domina tudo. Então nós não podemos desanimar quando os problemas vêm, mas nós precisamos só aprender a trocar o fardo, né? Conforme eu já falei, troca o fardo, confia no Senhor, espera nele e seja fiel. Deus ama a fidelidade. Nós precisamos zelar pelo nome do Senhor, assim como Jó zelava. Jó zelava do nome do Senhor. Ele cuidava desse nome. Ele era um homem sábio, um homem aconselhador. Ele aconselhava as pessoas vinham de longe pedir conselho a Jó. Homem cheio de sabedoria, chegar numa situação deprimente dessa, não é fácil, mas ele permaneceu firme na presença de Deus, sabendo que todos os seus negócios foram abaixo. O diabo atacou Jó também na esfera do campo. Ele destruiu tudo que Jó tinha, seus animais, família, e também ele prejudicou, ele atrapalhou, ele cancelou toda a produção que Jó tinha nas suas terras. Então a produtividade acabou. Ficou Jó fazendo o seu lamento, lamentou-se do dia que nasceu. Ele naturalmente ficou no estado muito grave, um estado emocional muito pesado, mas ele permaneceu firme diante do Senhor. Eu fico imaginando que Jó passou esse período semelhantemente a um homem que passa em meio a um fogo com muita fumaça, com baixa capacidade de respiração, mas ele vai perseverando até vencer. A situação de Jó ficou assim, ficou embaçada. Ele respirava o ar que Deus dava, mas ele respirava angústia, sofrimento, e exalava isso e transportava e expressava
tudo isto em lágrimas diante do Senhor. Mas quando o justo ora e chora, isso comove o coração de Deus. E Jó teve uma vitória extraordinária. A Bíblia não fala depois do capítulo 42 a extensão da alegria de Jó, mas podemos imaginar que aquele homem alegrou-se muito diante de Deus. Fico também pensando que Deus queria mostrar para aquela nação de Uz e também para outras nações o castigo de Jó, a fúria de Satanás e o livramento de Deus, para que as pessoas ficassem atentas à existência do Senhor e à sua bondade e o seu poder. Era necessário que essa mensagem levasse para aquela época e para as épocas posteriores, até o dia de hoje na igreja, o tamanho da grandeza do Senhor e o seu ser, o seu cuidado. Deus é o Senhor que sobe e desce, que abre porta, que fecha a porta. E quando Ele fecha, ninguém abre, e quando abre, ninguém fecha, porque Ele tem o domínio da chave, né? Ninguém toma a chave dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que aquela nação de Uz e outras nações circunvizinhas ficaram impressionadas com a história de Jó e depois com a mudança que Deus fez na vida daquele homem. Até hoje, nos nossos dias, quando temos algum problema, nós recorremos à Bíblia e nos deparamos com o livro de Jó e somos fortalecidos, aumentando a capacidade da nossa fé em Deus para que nós possamos superar as dificuldades no Senhor. Tópico 2. A tragédia de natureza familiar, depois que perdeu todos os seus bens. Jó perdeu a sua família. É duro o homem passar por uma situação, mesmo distante dessa situação de Jó. É muito duro. Ele perdeu os seus filhos, foi noticiado da perda dos seus queridos 7 homens e 3 mulheres. Deu uma ventania, bateu um vento forte, derrubou a casa e matou os seus filhos. E Jó, diante dessa situação, em Jó 2, capítulo 2, versículo 9, diz que a esposa de Jó falou assim: amaldiçoa Jó a Deus e morre, homem. O que quer você mais crer no Deus que você oferecia sacrifício ao Senhor, tão zeloso com este nome e tão amigo e tão amável e tão ajudador, o homem que era amigo dos homens, o homem que ajudava as pessoas e que agradava o coração de Deus. Agora Deus permite uma coisa dessa, homem. Você perdeu tudo, amaldiçoa, larga, desiste. É mais fácil descer do que subir. Subir uma ladeira não é fácil. Requer exercício muscular, perseverança, uma boa respiração. Mas quando nós chegamos no topo, nós podemos contemplar o horizonte. Ver a floresta, ver os rios, ver os pássaros de uma altura. Não é fácil subir, mas é preciso subir. E Jó subiu. Jó exerceu a sua fé. E ele chegou bem à presença de Deus e agradou o coração do Senhor. Preferível subir a descer. Na descida, a pessoa se distancia da vitória, vai para a base da ladeira e olha para cima e se arrepende, se frustra, porque a descida não dá certo. A descida só dá certo quando tem um propósito de a pessoa se humilhar, tornar-se simples, porque essa descida, ela se reverte em grandeza, mas a desistência é que não dá. E a mulher de Jó teve esse sentimento. Imagino que ela ficou muito abalada. Ela não tinha a mesma estrutura espiritual de Jó, não tinha a mesma autoridade, não tinha a mesma intimidade com Deus. E isso acontece no nosso meio.
no meio da igreja. E tem um casal que o homem é mais espiritual do que a mulher, ou a mulher é mais espiritual do que o homem. Um ora mais, outro ora menos. Um tem mais fé, o outro é mais desvanecido. Isso atrapalha o crescimento da família, no sentido espiritual, porque um puxa para frente, outro puxa para trás. Um diz que sim, outro diz talvez. Isso confunde a memória das pessoas. E esse sentimento de fracasso é o que atrapalha e às vezes gera confusão no meio da família. Por isso que a igreja hoje sofre um tanto por causa dessas coisas. E os gabinetes pastorais ficam lotados para aconselhar. E eu não sei aonde o pastor extrai tanta força para orientar as pessoas. Só Deus na vida de um pastor, né? E se o pastor tem um problema, tem que resolver o problema dele, não falando para o membro da igreja, mas buscando a orientação de outro pastor. Um pastor precisa de outro pastor. Ninguém é totalmente idôneo para resolver seus próprios problemas sem compartilhar com alguém. Nós precisamos estar compartilhando os nossos problemas com as pessoas confiáveis para que possamos receber um bom conselho e redirecionar nossa fé para que possamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Pois bem, a esposa de Jó fracassou, mas a Bíblia não diz que ela morreu, né? Não fala mais nada sobre a esposa de Jó. Mas eu sei que Jó permaneceu na presença do Senhor, que é um exemplo para nós, não obstante as dificuldades, os percalços, as crises, o que vier, nós devemos estar na presença do Senhor, firme, olhando para o alvo que é Jesus, aquele que foi para a cruz, e quando a cruz manifestou-se, ele estava lá, derramou o seu sangue por causa de mim e por causa de você, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Ele perdoou a nós. Que maravilha é Jesus. Ele é o Senhor que faz a mediação entre nós e Deus. Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Nós já sabemos disso. É um versículo bíblico muito conhecido, difundido no meio da igreja. O fato é que um vento forte soprou sobre os bens e a família de Jó. E conforme eu falei, continua esse vento soprando no meio da sociedade. Tem famílias sofrendo muito por causa de algum contratempo na vida, ou às vezes até enfermidade e também desastre. É uma coisa que a gente sente muito, porque a família ela tem um apego, tem um aconchego, tem um afeto, tem um amor. É um ciclo familiar, o ciclo familiar é muito importante. Eles se cuidam, mesmo que haja divergência ideológica ou às vezes algum probleminha no meio da família, mas família é família. E essa ventania atinge hoje a sociedade. Nós sabemos de muitos casos que são difíceis de suportar, mas conforme o Salmo 34, versículo 15, 17, 18 e 19, veja o que diz para nos confortar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo de Davi. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, aquele que busca o seu Jesus e o Senhor o justifica. E os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor, ou seja, Deus não deixa nada passar desapercebido. Ele sabe de tudo o que acontece com você e comigo, com a igreja dele, ele sabe de tudo. E se não fora o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, muitos já teriam desaparecido da face da terra, mas aquele sacrifício foi primordial. Deus enviou Jesus para esse grande sacrifício, e o Senhor ali venceu a batalha contra o adversário, contra esse que atingiu Jó, e venceu o inimigo. E o inimigo agora não tem mais vez para aquele que crer no Senhor, porque mesmo que sejamos destruídos, o nosso corpo físico,
mas nosso espírito sai intacto diante e para a glória do nosso Deus. E o versículo de número 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Versículo maravilhoso para nós. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. É uma promessa para nós. Precisamos acreditar na Bíblia. Precisamos acreditar. Nós não podemos abrir janelas para o diabo. Nós precisamos fechar a janela. Eu não digo abrir a porta para o diabo, porque o diabo não entra pela porta. Quem entra pela porta, entra e sai, são os justos. Jesus, o grande Senhor. O diabo, ele pula a janela. Nós não podemos deixar o diabo pular a janela e roubar a nossa fé. Nós precisamos crer que o Senhor livra de todas as nossas angústias. É só trocar o fardo, não esqueça do fardo. Troca o seu fardo pelo fardo de Jesus, que é leve e suave. Troca, entrega para Ele o seu e diz: me dá o seu, Senhor. Mas você só consegue fazer isso pela sua fé. Você crê que o Senhor vai te livrar, espera que Ele livra mesmo. Olha aqui esse versículo, é a Bíblia falando conosco. Nós não podemos descartar esse versículo não, porque senão nós vamos descer, inverter o nosso percurso. Em vez de subir, a gente desce, não vamos descer. Não faça como a mulher de Jó que desceu, né? Ela não acreditou, desacreditou de Deus, ficou tumultuada, a mente dela confusa, e ela falou uma coisa dessas, e ficou assim registrado para nós refletirmos sobre esse dito e entendermos que nós não devemos desistir de Deus, nós temos que confiar nele. E o versículo 18 fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado é alma suave, palavra de paz, palavra de simplicidade. Não adianta o homem levantar sua arrogância, dizer que tem bens, que tem patrimônios, que tem isto, tem aquilo, anda de avião e gasta dinheiro e vive passeando e vive tomando banho de cachoeira e vai para as praias e vai para lá e vai para cá. E cadê a aplicação do Evangelho? Cadê o trabalho na obra de Deus? Qual é o mais importante, viver a vida assim, curtindo a vida e dizendo que tem dinheiro, ou você está na simplicidade neste ministério extraordinário, levando a mensagem do Senhor para as pessoas que estão cativas e oprimidas? Agrada assim o coração de Deus. Melhor é estar na presença do Senhor, mesmo sem viagens, mas estar pregando a palavra do Senhor para a salvação de muitas vidas, porque o lucro é muito grande. O maior investimento na face da terra e no mundo espiritual é trabalhar para o reino de Deus. E o versículo 19 diz assim: olha, muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo. Os justos passam por aflições, mas troca o fardo. Essa do troca o fardo foi eu pensando nessa semana. Meu Deus, eu passei por uma grande batalha e eu não conseguia trocar o fardo. Eu carregava o meu fardo pesado e Jesus disse: olha, meu fardo é suave. Aí eu troquei, é sério, eu troquei o fardo de Jesus e faz assim: eu vou trocar o fardo, eu vou confiar no Senhor em tudo. Deixa-se quebrar as laterais da condução ou da embarcação e deixa-se quebrar. O Senhor está no barco, o Senhor não deixa o barco afundar. E eu, pensando nisso, eu disse: eu vou trocar o fardo, e troquei mesmo. E hoje eu tenho paz e vejo o livramento do Senhor, livramentos pontuados, mas na hora certa. Não tem assim, vou antecipar não, e nem postergar. É no tempo certo. É extraordinário isso. Sabe o que isso acontece? É que fortalece a nossa musculatura espiritual. Nós podemos levar uma palavra de consolo e conforto para uma pessoa com experiência, conhecendo o livramento de Deus na nossa alma e no nosso espírito. Sabe, essa experiência, essa consolidação de fatos que você percebe na sua vida, fica consolidado aquilo e você vê que Deus te livrou mesmo. E você diz para a pessoa que Deus livra mesmo, você fala com convicção e com autoridade. E aí acontece na vida de uma pessoa que está sofrendo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então,
Deus livra de todas as aflições. E livra mesmo, Ele livra, está aqui escrito, livra, Salmo 34, não é? Então vamos prestar atenção, Deus livrou Jó de todas as suas aflições. Tópico 3º, tragédia de natureza física e psicológica na vida de Jó. O diabo toca na saúde física de Jó. Depois que o adversário percebeu que, dizimando os bens de Jó, toda a sua riqueza e a sua família, ele viu que Jó não fracassou, ele voltou à presença de Deus para aumentar o sofrimento daquele homem. E Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó era um homem justo, temente a Ele, que tinha comunhão com Ele. Tanto é que Deus falou para o adversário: tu viste, meu servo Jó? Na terra não tem homem igual a ele, não. Mas na verdade, né, com essa postura não tinha mesmo, não. E o adversário feriu a Jó com uma enfermidade terrível. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Imagina que eram feridas e coçavam, ele tinha que estar se coçando o tempo todo, e aquelas feridas iam aumentando. Então, para um homem que era nobre, rico, respeitado naquela região, uma situação muito difícil. Ele ia para o Monte das Cinzas, ele colocou-se no meio das cinzas, um local considerado imundo, desprezível, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Então Jó colocou-se num ambiente como este, um ambiente que as pessoas, quando sofriam fracassos na vida ou que estavam doentes, iam para lá, de um status acima de todos a um status abaixo de todos. Mas uma coisa foi vital na vida de Jó: ele esperava sempre em Deus, porque ele sabia a quem servia e sabia a quem oferecia sacrifício. Eu imagino, isso é uma imaginação minha, que Jó, ao oferecer sacrifício ao Senhor, holocaustos ao Senhor, Jó tinha experiência com Deus. Experiência talvez até presencial. A Bíblia não relata, mas eu imagino assim. E por isso essa convicção muito grande. E ele disse: olha, eu sei de uma coisa. Eu estou nessa situação de calamidade, doença, enfermidade e pobreza, mas eu sei que o meu Redentor vive. E Jó esperava nele, porque Jó confiava no Senhor. Jó tinha experiência com Deus. E ele entrou numa situação muito difícil de suportar, mas aquele homem suportou esperando em Deus. O que Jó fez, ele trocou o fardo. Entregou para Deus aquela situação e esperou nele o livramento, ou a morte. Porque a morte para Jó também era um livramento, mas ele ia com certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Jó foi afetado também na sua saúde mental e psicológica. Não há como negar isso. Homem nenhum na face da terra suportaria uma situação dessa sem sofrimentos na sua alma. Ele deve ter passado por momentos de baixo astral, depressão, pressão psicológica, sofrimento, recordação. Quando ele recordava, ele sofria, mas ele permanecia fiel ao Senhor. Debaixo de forte pressão psicológica. A Bíblia não relata, mas o texto permite entender que aquele homem sofreu muito devido aos danos sofridos. Ele preservava muito a sua família e amava, era muito zeloso com a sua família e perdeu seus filhos. Perdeu todos os seus recursos, o trabalho do suor do seu rosto foi embora, ficou com a mulher desanimada,
ficou somente com as terras. As terras permaneceram, mas aquilo que fazia parte da vida de Jó, a dinâmica do seu trabalho e a convivência com a sua família, desapareceu, e Jó foi perturbado da sua memória. Mas essa perturbação não permitiu essa perturbação não impediu que Jó glorificasse o nome do Senhor. Portanto, quando ocorrer conosco o problema que venha trazer para nós perturbação, confundir a nossa mente ou nos inclinar para um estado de depressão, nós devemos colocar a nossa fé no Senhor, porque Ele é o Deus que nos livra, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o Deus que livra, e nós precisamos nos alimentar desse bom alimento, que é Deus. Uma pessoa sobrevive bem na sua saúde orgânica quando ele tem uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, equilibrada, ele tem uma saúde bem melhor. E na vida espiritual é quando nós buscamos a Deus, o Senhor de toda a existência, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aí nós buscamos o alimento que nos sustenta a estrutura central da nossa vida, que é o nosso espírito. E aí nós nos comunicamos com Deus, nós podemos até chorar, mas choramos diante dele. Portanto, Ele é o Senhor de toda a existência, o Deus que sustentou Jó, que deu a Jó em dobro tudo que ele tinha. Se ele tinha 7.000 ovelhas, ele adquiriu 14.000. Se tinha 3.000 camelos, depois adquiriu 6.000 camelos. Se tinha 500 juntas de bois, passou a ter 1.000 juntas de bois. Se tinha 500 jumentas, ele adquiriu 1.000 jumentas. Somente os filhos que não dobraram. Não sei se foi por causa da idade, mas Deus deu a ele 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia diz que eram muito bonitas. Portanto, Jó, ele passou por essa experiência, esse trâmite, ele passou por esse deserto. E o deserto é lugar de treinamento, de alta resistência física. No caso, quando vem uma situação pesada para nós, é um treinamento espiritual que nos dá a robustez para vencer os obstáculos que poderão vir amanhã. Portanto, Deus deseja uma igreja fortalecida nele. Deus quer uma igreja com comunhão com Ele, uma igreja que se comunique com Ele, uma igreja que adore ao Senhor e reconheça a sua grandeza, ou seja, reconheça a grandeza do Senhor. Fiquem com Deus.